Aqui. Você sofre de ansiedade? Já passou por isso? Parece que hoje as pessoas estão sofrendo mais ainda, né? Então é esse o nosso assunto de hoje, a ansiedade. O que é ansiedade? Eu peguei no Michaelis, existem várias definições, mas essa eu achei a mais sucinta. É um sofrimento físico e psíquico, uma aflição, uma agonia, uma angústia, um nervosismo, um estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso, no qual o indivíduo se sente impotente e indefeso, é um desejo ardente ou veemente, é um anelo, né, uma busca, é um sentimento e sensação de intranquilidade, medo ou receio. Então, essa é uma definição de ansiedade. Mas nem toda ansiedade é ruim. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Esse é um dos salmos mais profundos e mais bonitos, na minha opinião, e enfim, a gente poderia falar por dias, semanas, meses sobre ele, mas nem toda ansiedade é negativa. Aqui o salmista busca ansiosamente a Deus. Por outro lado, a maioria da ansiedade sim é negativa e nos traz problemas. E é dessa que eu queria falar um pouquinho hoje. Então, eu trouxe alguns sintomas ou reflexos dessa ansiedade e, ao mesmo tempo, eles trabalham como causa e efeito. Eles podem tanto gerar ansiedade como ser um reflexo dela. E a primeira delas é a preocupação. E o que é a preocupação? Né? É se preocupar antecipadamente. É quando a gente, antes de ter o problema, já está pensando nele. Já está desenvolvendo ele, mas de um lado negativo na nossa mente. É quando nós gastamos nosso tempo e nossa energia com algo que a gente muitas vezes nem sabe se vai acontecer. É a impaciência, é a falta da paciência. É quando nós não conseguimos nem esperar para que aquilo chegue, para que aquilo ocorra, para que aquilo se resolva. E é o estresse. O estresse do inglês ele tem muitos significados, mas um deles é a pressão ou é a ruptura. Então, se usa muito na indústria o ponto de estresse de um determinado material, por exemplo. É quando aquele material chega no limite e aí ele está prestes a romper. Eu tenho uma história de um sujeito que fez a declaração do imposto de renda e aí ele recebeu uma carta. Algumas semanas depois, né, de fazer a declaração, ele recebeu uma carta lá do fisco, da Receita Federal. E estava no meio de uma série de cartas, ele abriu todas e deixou aquela carta lá num aparador que tinha do lado da porta. E aí, passando um dia, dois, três, a esposa perguntou, olha, você não vai abrir essa carta? Ele falou, não, é do imposto de renda. Eu não quero notícia ruim, eles vão cobrar, eu não quero nem abrir isso aí, eu vou deixar. Espero eles mandarem a segunda, a terceira, se vier o fiscal aqui, aí eu vou ver o que eu faço. E ele começou a perder o sono, com medo de quanto ele ia ter que pagar de imposto, ou o que era o erro que ele tinha cometido, enfim, e aquilo começou a tomar conta. Depois de uns 2 meses de preocupação, de ansiedade, de tudo aquilo, e a esposa abre, ele decidiu abrir. Então ele passou quase 2 meses, já estava perdendo sono, com medo do que aconteceu, ou seja, a ansiedade já estava tomando conta. E aí naquela carta estava um valor de restituição que o governo tinha que depositar para ele, precisava saber os dados, atualizar os dados da conta dele. Ou seja, ele achou que ele ia ter que pagar e, na verdade, o governo ia pagar para ele. Então, isso é um reflexo
do que acontece quando a gente se deixa tomar por uma ansiedade e quando ela vira algo negativo na nossa vida. Então, como que a gente sai desse estado de ansiedade? Como é que a gente resolve essa questão? Essa passagem a gente provavelmente conhece e já ouviu muitas vezes. E eu vou citar ela 2 vezes, tá? Essa é a primeira. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, a primeira solução para a gente sair, e essa é só uma das abordagens, claro que existem inúmeras, mas essa eu gostaria de trazer hoje. Primeiro, porque é bíblica. Segundo, porque ela tem resolvido essa questão na vida de muitas pessoas. É buscar o seu reino e a sua justiça. Então, eu queria explorar um pouquinho isso. É buscar o reino e a justiça. Como? Eu peguei essa passagem, alguns trechos de João capítulo 6, e a gente vai começar a entender um pouquinho o que é buscar o reino. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E no mesmo trecho, no versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa passagem é muito usada na ceia. Mas quando você enxerga o contexto, quando você lê o que Jesus fala, não é apenas sobre a ceia. Claro que ele fala, e isso se aplica também à ceia, mas é muito mais. É muito mais do que isso. Quando a gente pensa em se alimentar de Jesus, o alimento é algo que dá energia para o nosso corpo se manter vivo. Seja a água, sejam carboidratos, proteínas e até gorduras. Então, o alimento é aquilo que dá vida para o homem. Já acordou de madrugada com fome? De repente você fecha os olhos e volta a dormir. Não é bem assim, né? Meu irmão, por exemplo, quando acordava de madrugada com fome, minha mãe escondia chocolate e ele achava o chocolate no meio da madrugada e comia uma barra inteira. Buscar é isso. Viver de Jesus é isso. Então, quando nós buscamos o reino, significa, quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, significa que nós devemos trabalhar por ele, nós devemos nos alimentar dele, nós devemos usá-lo como nossa fonte de vida. Então, isso é um dos princípios dessa busca, mas não é só isso. Eu peguei o exemplo de uma escola. Quando a gente vai para a escola, para a faculdade, para algum curso, a gente passa normalmente por 3 estágios. O primeiro é o estudo. É quando nós assistimos às aulas, quando nós lemos, quando nós olhamos materiais, dados e gráficos. Então, essa é a parte de estudo. Depois, normalmente, nós temos uma parte prática, que é um trabalho que pode ser individual, pode ser um dever de casa, pode ser uma tarefa, pode ser um trabalho em grupo, e assim por diante. E, por fim, nós temos uma prova. É um teste. Fazendo uma analogia com a nossa vida, nós podemos aplicar o estudo bíblico, os devocionais, os cultos, as devoções, os estudos, as reuniões. Tudo isso se enquadraria nessa primeira parte. Depois, nós temos a segunda, que é o trabalho. Então, não adianta só a gente se encher de teorias se a gente não partir para a prática. E, por fim, existe a prova. E aí, quem vai nos julgar é Deus. Então, a primeira parte do buscar é a gente precisa se alimentar. A segunda parte do buscar é a gente precisa estudar, trabalhar, para que a gente esteja preparado para essa prova.
Logo, buscar o reino também significa pegar no arado. Então, a saída para que a gente tenha menos ansiedade e para que a gente saia, uma delas é o trabalho. Os frutos, eles não vão nascer na casa. Eles também não vão nascer no curral. Eles também não vão nascer no terreiro. Mas eles vão nascer aonde? Na terra. Então a gente não tem tempo para buscar desculpas. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu não tenho nada para fazer na igreja. Talvez no prédio realmente não exista nada. E agora, mais ainda. Mas a gente tem um campo imenso para trabalhar. Então, uma das saídas para a ansiedade é o trabalho. E aí a gente não tem tempo para desculpas. Às vezes a pessoa ela é aposentada. O seu Manuel estava falando lá das pessoas que se aposentam agora há pouco, né, e tem que trabalhar. Bom, às vezes a pessoa é aposentada. O discípulo se aposenta. E aí ele passa a ter uma vida que gera muito mais ansiedade, porque ele estava acostumado a trabalhar 8 horas, e aí ele passa de uma hora para outra a não ter mais. Então não é às vezes só pelo dinheiro, às vezes é para ter uma ocupação. A mesma coisa vale para o reino de Deus. Às vezes a ansiedade vem do ócio, às vezes a ansiedade vem da falta do que fazer. E aí a gente não tem desculpa. Ah, eu não tenho nada. Sim, nós temos uma série de coisas para fazer. Mas quando nós olhamos para casa, nós olhamos para o curral, nós olhamos para o celeiro, nós esquecemos de olhar para a terra. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos olhar para os campos onde nós devemos trabalhar. O segundo ponto, o trabalho é árduo, ele é cansativo e no começo ele vai gerar calos. Ou seja, ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Ele vai deixar nossa pele, nossa garganta secas pelo sol. Quando chover e quando tiver frio, os nossos pés vão ficar molhados. Talvez eles tenham bolhas no começo. Mas nós vamos nos acostumando. Então, esse trabalho vai nos ajudar a superar essa ansiedade. E não vai ser fácil no começo, porque nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Nós vamos ter que pegar de fato nesse arado, mas isso é parte do buscar o reino em primeiro lugar. E mais do que isso, ele demora. Ele precisa de paciência, de amor e fé. E no começo, talvez isso possa até aumentar um pouquinho a nossa ansiedade. Mas com o tempo, nós vamos aprendendo. É engraçado, mas as pessoas do campo, elas vivem muito mais do que as pessoas na cidade. Existem N fatores, mas um deles é as pessoas que trabalham no campo aprendem a ter menos ansiedade, porque elas conseguem enxergar o plantio, a rega, o crescimento e a colheita. Então, o futuro só pode ser mudado no presente. Às vezes a ansiedade vem de problemas do passado, e o passado nós não podemos mudar. Às vezes ela vem de problemas que nem existem, mas que estão sendo projetados no futuro. E quando nós focamos no presente, aí sim nós podemos aprender com o passado e mudar o nosso futuro. Então, para encerrar, eu queria voltar naquela passagem. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Olha que interessante, nós cantamos esse trecho, né? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino, mas nós esquecemos que nessas 2, 3 frases, Jesus fala 2 vezes, não vos inquieteis. E aqui Jesus não está dizendo, olha, se você estiver de bom humor, não se inquiete, não fique inquietado. Jesus não está dizendo, olha, se tiver sol, não vos inquieteis. Jesus não está dizendo, se você tiver 10 milhões na sua conta, morar numa cobertura com piscina, tiver um carro importado, não vos inquieteis. É quase uma ordem. Portanto, não vos inquieteis. E de novo ele fala, portanto, não vos inquieteis. Então, para a gente encerrar, algumas dicas para eliminar essa ansiedade. Apresentar as dificuldades para Deus através da oração.
ter sempre uma atitude de gratidão. Agradecer por tudo. Buscar o reino não só com estudo, mas principalmente com o trabalho. E aí eu queria adicionar um pouquinho com o trabalho evangelístico. Nós podemos fazer isso. Nós devemos fazer isso. E quando nós trabalhamos, quando nós pegamos no arado, naturalmente a ansiedade diminui ou ela vai embora de vez. Então, o quarto item, nós precisamos eliminar as desculpas e enxergar as dificuldades como oportunidades na nossa vida. As pessoas do campo aprendem isso muito facilmente. Quinto, criar uma rotina de ofício cristão. O que é isso? É só uma proposta, mas você pode começar com 5 minutos por dia. Você pega 5 minutos do teu tempo para leitura. Aí depois você pega 5 minutos para meditação. E depois mais 5 minutos para a realização de um trabalho efetivo. E a minha sugestão é um trabalho evangelístico. Então, eu quero que essas dicas sejam práticas realmente para eliminar a ansiedade. O trabalho evangelístico ajuda a gente a ter contato com outras pessoas, mesmo na quarentena, e ajuda a gente a cumprir a mensagem e a missão que Jesus nos deu, que é de pregar o evangelho. O sexto item, dividir a dificuldade com outros. Conversar com outros irmãos. E, se necessário, pedir para ser cobrado. Como? Olha, eu tenho problema para dormir cedo, isso me gera ansiedade. Procura um irmão próximo de você e conversa com ele. E pede até para ele te cobrar. Olha, você pode me ajudar com isso? Me liga ou me manda uma mensagem às 8 da noite para que eu vá para a cama mais cedo. Se você puder, irmão, faça isso. Nós somos uma família. Então, essa é uma dica. Peça para ser cobrado, mas não no sentido negativo, se você achar necessidade, mas no sentido positivo. Ah, eu queria tanto ler 5 minutos da Bíblia todos os dias, eu queria ler um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia todo dia. Ah, mas eu... Peça para o irmão te ajudar. Peça para o irmão te mandar um versículo. Por quê? Porque às vezes no grupo a gente tem essas passagens, mas às vezes a pessoa está tão imbuída de outras coisas que ela esquece até de entrar, de abrir a Bíblia, de abrir um aplicativo. Então, divida essas dificuldades e, se possível, peça. Eu esqueci de colocar, mas tem um trecho lá de Eclesiastes que diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, isso é muito importante. E, por fim, trabalhar, se ocupar, exercitar a mente, o corpo e o espírito. Então, quando nós criamos essas rotinas e quando nós exercitamos a nossa mente, e aqui eu não estou dizendo só da leitura bíblica, nós podemos procurar outros livros, nós podemos procurar coisas que ocupam a nossa mente quando nós estamos com aquela ansiedade. Isso também vai nos ajudar. Exercitar o corpo. Paulo diz, né, o exercício físico é pouco proveitoso, mas algum proveito ele tem, ele não diz de nada é proveitoso. Então, exercitar o corpo e, óbvio, a piedade, a mente e o espírito. Então, essas são algumas dicas práticas para a gente eliminar essa ansiedade. Eu espero que isso tenha sido útil e, se você achar que foi, divida, compartilhe essas dicas, ajude outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos lembrar de buscar o reino em primeiro lugar e das palavras que Jesus disse: não vos inquieteis. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém, Sérgio. Uma ótima mensagem. Nosso último cântico, em seguida a oração final. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomada pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Se Jesus te disse, amigo, deixa tudo e vem comigo, toma Cristo com mãos limpas e nele vai.
eu te levo, disse o amigo, a um lugar, a um reino comigo, onde tudo é mais alegre e mais feliz. Tomada pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomada pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Amém. Abriu. Abriu, Samuel. Vamos orar. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, agradecido por este momento, agradecido por esse devocional que nós participamos toda manhã. Agradecido, Senhor, por nossas vidas. Agradecido, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos, ó Pai, te rogamos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com aquelas pessoas que estão internadas, com dificuldade na vida, que o Senhor esteja com o médico, os enfermeiros, e com todas aquelas pessoas que estão na frente do trabalho para curar essa doença, Senhor. Não permita, Senhor, que essa doença pegue nossos irmãos em Cristo, Senhor. Porque sabemos, Pai, que nós somos pecadores, mas somos teus servos, Senhor. Tenha de piedade de nós e não permita que essa doença nos pegue, Senhor. Nós entregamos em tua mão e também não permita, Senhor, como o Sérgio falou da ansiedade, que nós ficamos ansiosos pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã o Senhor proverá. Nós te entregamos em tuas mãos, que o Senhor nos ajuda a vencer. Te rogamos, ó Pai, que esteja com cada irmão em Cristo, com os irmãos, com a sua família, também com aqueles irmãos, Pai, que têm vontade de ser um cristão, mas não conseguem, porque não esquece da vida do mundo. Que o Senhor ajude para que eles esqueçam do mundo, Senhor. Que todos nós fomos do mundo, Pai, voltamos e viemos para Ti, Senhor. E rogamos, ó Pai, que ajude todas essas pessoas que têm desejo de Te aceitar e, ao mesmo tempo, não consegue esquecer do mundo, Pai. Nós Te pedimos também, ó Pai, todos nossos familiares, família em Cristo, família do sangue, que o Senhor esteja com nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, nossos irmãos da igreja, toda parte do mundo que existe, nossos irmãos, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, dá sabedoria, dá força, que nós possamos continuar servindo a Ti, Senhor. Ter essa alegria, ter esse prazer de estar te servindo, Senhor. Nós te pedimos e te rogamos por tudo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê um bom dia, com santa paz, sabedoria, com amor, saúde e tranquilidade, Senhor. E o que mais nós te pedimos, ó Pai, é pelo amor que nós temos por Ti. Sabemos que o Senhor nos ama e te agradecemos por o Senhor nos aceitar como Teus filhos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor.